Olá, este trabalho é sobre o Projeto Integrador 5, Ensino de Matrizes na Educação de Jovens e Adultos, EJA, no ensino médio, feita por alunos da Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Para este tema, elegemos 3 problemas como principais. São eles: identificação de dados em tabelas, pois em nossos estudos de campo verificamos que nem todos os alunos conseguem entender os dados dentro de uma tabela. Capacidade de lidar adequadamente com matrizes. Também, da mesma forma que os alunos não conseguem entender uma tabela, eles não conseguem entender que esta tabela é uma matriz e como lidar com os dados dentro dela, e assimilar o aprendizado em sala de aula com o cotidiano. O aluno não tem noção de como utilizar os dados da tabela. Ou seja, o foco do nosso trabalho seria ajudar os alunos a identificar, entender e utilizar os dados contidos em uma tabela. Sabendo das dificuldades de aprendizado e tentando transformar a matéria em algo mais próximo dos alunos, tivemos a seguinte proposta: fazer a comparação do desempenho dos times de futebol entre 2 anos no Campeonato Brasileiro, mostrando assim a evolução de cada time. Esse é um tema que agrada a grande maioria dos alunos. Com isso, eles poderão entender na prática a evolução de cada time, como por exemplo o Botafogo, que em 2018 fez 51 pontos contra 43 de 2019, tendo uma queda de 8 pontos. E o Corinthians, que teve 44 pontos em 2018 e 56 em 2019, tendo assim uma ascensão de 18 pontos. Olhando aí nesta tabela, eles podem verificar quais foram os times que mais tiveram alteração de um ano para o outro, como por exemplo o Santos, que subiu de 2018 para 2019 em 24 pontos, ou o Internacional, que teve uma queda de 12 pontos. Conseguem ainda verificar os times que ficaram estabilizados de um ano para o outro, como o São Paulo e o Fluminense. Para a idealização deste trabalho, utilizamos como base teórica o livro Matemática Fundamental, de José Giovanni, e o livro Didática no Cárcere 2, de Roberto da Silva. Durante a criação do trabalho, tivemos várias rodas de conversa entre o grupo, onde alguns participantes que fizeram estágio no EJA relataram que, em muitos casos, os alunos não tinham uma taxa de aprendizado tão alta. E com isso, dependendo do tema ou do que fosse feito, ficaria difícil para eles aprenderem. Com isso, limitamos o tema à comparação de tabelas, pois achamos que era algo mais simples e tinha a ver com o dia a dia dos alunos. Desta forma, fizemos um trabalho voltados a eles, tentando atingir as necessidades básicas dos alunos. Desta forma, para muitos o tema pode parecer simples e banal, mas para quem não consegue identificar o que é uma tabela e interpretá-la, pode ser um grande ganho. Segue agora o nome das pessoas que fazem parte do nosso grupo e ajudaram na criação deste projeto.